Sim. Oi? Tudo bem. Agora. Eu estava pensando aqui que tem certos holopensenes, né, que são mais coercitivos que outros. E estava pensando dentro dos países, né? Então, pensei no caso do meu país, por exemplo, né, na Espanha, que existe às vezes uma repressão, uma coerção, que se comparado com o holopensen aqui do Brasil, aqui em Foz, né, que é minha experiência, é muito menor. E isso ficou muito evidente no meu dia a dia, sobretudo a repressão. E aí verifiquei que na caracteriologia você colocou ditadura, né? Que aqui também teve no Brasil, só que na Espanha ainda parece que acabou no 75, mas ainda, né, em 2013 ainda parece que esse holopensen interatua com as pessoas, então ainda também a religião, a monarquia, né? Então eu estava vendo no teu verbete, você não coloca nada sobre o país, né? Porque aqui eu falei o holopensene em geral. Então, pode ser o holopensene do país, né? Que a gente falou de pessoas, de ambientes, de situações. Então, determinado país, ele pode ter esse holopensene mais repressivo. E aí a gente tem que ver por que esse holopensene, ele nos faz impactar. Porque tem pessoas que são mais proclives a serem impactadas, né? Pois isso que a gente colocou aqui. Lembra na realeza? A gente falou, o plebeu servil. Não é qualquer plebeu que vai ficar lá fazendo reverência lá ao filho real, né, ao novo bebê real. Mas tá cheio, né? Impressionante na Inglaterra. Eles adoram, né? Não vai dizer que é todo mundo. Não. Então, é o plebeu servil, que ele vai ficar mais subserviente à questão da monarquia. A mesma coisa da ditadura. A gente coloca lá o popular domesticado perante o ditador, porque eu posso viver numa ditadura, eu não sou bobo de não seguir as regras, senão eu vou ser morto, mas eu posso estar mantendo a minha livre expressão. Eu posso estar, como aconteceu aqui várias vezes, né, com várias dentro do Brasil mesmo, de pessoas até que se posicionaram e colocaram as situações de uma forma também, você tem que saber o que está fazendo, né, a prevenção, né, para você não se suicidar, ou até muitos saíram do país. Quer dizer, é uma forma também de conseguir resolver a situação. Mas todo o nosso foco aqui é da gente ver com a gente mesmo. Agora, o que você está falando é interessante, é porque quando a gente nasce em determinado país, a gente às vezes não percebe isso, porque a gente já vive ali. Então, por isso é importante ver de fora. Nem que seja morar um tempo fora, ou então até uma viagem internacional. Isso não só a gente vai vendo as influências dos holopensenes dos países em nós mesmos, como também começar a ver diferente o holopensene do nosso país. Que a influência disso em nós mesmos, né, que leva às vezes a nos coibir. Mas isso já é uma outra pesquisa, porque aqui, como a gente já nasceu no determinado país, é mais difícil a gente ter essa visão crítica sem sair dele, sem respirar fora. Porque aqui o holopensen seria o contrário, por exemplo, na Espanha, né, que aqui todo pode, assim, todo vale, todo dá um jeitinho. Mas aí tem um lado negativo também, a questão do jeitinho. Então, não é tudo positivo, você tem que procurar, exatamente, não tem que procurar o equilíbrio entre esses questão do exibicionismo, até questão sexual, do exibicionismo sexual. As pessoas andam muito peladas, principalmente no Rio de Janeiro. Lembro quando eu morei um tempo em Portugal, a coisa que me chamou mais atenção, falei, nossa, como é que o pessoal anda pelado aqui? Quer dizer, então, há também um processo, até que ponto isso também não é uma repressão, né? Sei lá, é uma permissividade um pouco exagerada. Por exemplo, você vê a pessoa numa praia na Europa, você vê pessoas de topless até pelado. Ela não está ali jogando energia para seduzir ninguém, ela está na dela. Agora aqui a pessoa está toda vestida lá com o biquíni e está bipando aí sexualidade. Aí teria que estudar com mais detalhes. O que é isso? Também não é uma forma de... Será que isso é de repressão? Mas eu acho que aqui eu fiquei pensando, porque eu também já vi uma praia de nudismo lá, assim, as pessoas não têm essa coisa de corpo bonito, não. Aqui você percebe uma linguagem não verbal.
que as pessoas que ficam assim, bem de biquíni, a maioria tem um corpo escultural. E aquelas que não têm, elas se cobrem mais um pouco. Não, talvez então, seja isso que dê essa conotação mais sexualizada. Não, e olha só, estou lembrando agora uma polêmica que teve recentemente, foi que uma atriz dessa, Zé Beth Faria, né, pode falar, ela foi de biquíni à praia, e saíram, assim, várias pessoas reclamando, como é que pode, porque ela não está com um corpo bonito, não sei o quê. Quer dizer, que repressão é essa? Então, ela mesma falou, então só porque eu envelheci, então eu não posso mais com biquíni? Então, isso não é repressão? Então, que liberalidade é essa que começa a reprimir as pessoas de usar o biquíni se ela tiver com a barriga ou se ela tiver com mais idade? Ela tem 70 anos. Queria que ela tivesse lá com um corpo de 15? Então, isso tudo a gente vê. É uma coerção. Ela foi uma coerção que foi feita, uma heterocoerção, mas no caso aqui é uma heterocoerção, né? Só que ela não entrou na onda, não. Ela não fez esse processo de autocoerção, porque ela falou, não, ela envelheci. Enfrentou, né? Ela enfrentou. Então, aí entra no que a gente falou aqui, né? Ela não entrou na autocoerção. Então, esses holopensentes a gente tem que estudar mesmo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu verifiquei que você não tem referências, referências bibliográficas. Sim, não, aqui eu não coloquei. E eu queria saber como surgiu o teu verbete, tá? Como surgiu e por que... Não, isso aqui porque eu não encontrei não tem nenhum livro que eu vi falando disso, da questão do holopensene mesmo, autocoercivo. Então, não, como é que eu cheguei? Eu cheguei nessa ideia mesmo. Há muito tempo eu já observo isso. Quer dizer, eu lembro de eu, adolescente, eu sempre observei muito. Uhum. E às vezes eu ficava, meu pai tem uma casa assim, numa cidade interior, eu não tinha nada para fazer, eu ficava na janela, eu ficava vendo as pessoas passar para lá e para cá, né? Era divertido, assim, não tinha nada que fazer, né? E aí eu reparava que algumas pessoas mudavam. Tinha uma pessoa assim, que se estava com determinado carro de trabalho, me cumprimentava com uma efusividade. Se estava no carro mais chique de noite, era outra. Eu falava, engraçado, por que cumprimenta de um jeito e não cumprimenta do outro? Então, tudo isso eu lembrei na hora de fazer o verbete. Tá? E aí foi passando. Aí foi dentro das pesquisas que eu estou fazendo de autodesassédio, tem até o curso Opção pelo Autodesassédio e tal. E aí eu comecei a ver, peraí, então, querendo trazer para a gente a questão da autorrepressão e da autocoerção. É importante eu saber, se eu fico assediado, se um assediador consegue me reprimir, me assediar, é porque eu deixei. Então, existe o que essa pessoa tem, esse assediador extrafísico tem, que eu deixei que ele me inibisse. E aí eu comecei a pensar, como já falei aqui no início, se eu começar a mapear as pessoas intrafísicas, os ambientes intrafísicos, que eu me inibo, que eu não consigo ser eu mesmo, eu já tenho uma noção, mais ou menos, do padrão dos assediadores extrafísicos. Então, a ideia surgiu por aí. Foi justamente pesquisando a questão do autoassédio, eu falei, não, existe alguma coisa. Então, existe um holopensene que inibe a pessoa. Então, é sempre alto, é ela que se inibiu, não foi ninguém que fez. E aí eu comecei a pensar esses exemplos aqui que a gente colocou, né? Do escravo com o senhor, do necessitado perante o milionário, a questão da mulher quanto o parceiro violento, isso tem a Lei Maria da Penha, e tem várias situações que as mulheres apanham mesmo. Uma coisa também que eu observo às vezes, pessoas que a gente conhece, você vê, ela te trata de um jeito quando ela está sozinha, quando ela está com a dupla, ela te trata diferente. E não tem nenhuma conotação sexual nem nada, não tem nada. Mas por que mudou o comportamento? A pessoa não é tão espontânea, às vezes está brincando, normal, natural, né? São todos colegas. Quando tem um outro, ou o chefe está presente, alguma situação, não é a mesma coisa. Então é observação. Então por quê? O que aconteceu ali? Ante figuras de poder, às vezes a pessoa pode ser... aí cada um tem que avaliar. Por que naquele momento a pessoa perdeu a espontaneidade? Aí cada um analisa. Em tese não era para ser, né? Se a gente quer ser coerente, quer ser autêntico, a gente vai ser a gente mesmo em qualquer lugar. Não é porque alguém está presente que eu vou mudar. Uma vez também eu vi uma reportagem, um filme assim, que estava, eu acho que não tem problema falar, que era o Pelé com Bill Clinton. Era um evento que ia ter, eu não me lembro agora, já tem um tempo, era na Mangueira, mas era um evento que ia ter grande aqui no Brasil, então. E aí estavam filmando os bastidores. E o Pelé estava conversando com o Bill Clinton, era o presidente dos Estados Unidos naquela época. Foi 92? Com uma naturalidade em casa, aí pegava a bola e brincava ali. Eu falei, gente,
Que interessante. Então, ali eu também já comecei a observar. Por que determinadas pessoas, elas não se... Quer dizer, eu não sei, né? Teria que estudar ele a fundo, ele teria que me responder, se ele, com outras situações, ele fica inibido. Mas ali, estava conversando com... Ainda falei, será que o inglês dele é bom assim? Né? É o rei, mas tem a questão da autoestima também, né? Sei. Então, estava super tranquilo. Eu falei, olha que interessante. Será que eu ficaria tranquila assim, conversando... Se chega aqui o presidente, chega o Papa aqui, né? Entra o Papa aqui, vamos conversar com ele aqui de igual para igual. Olha, não gostei muito dessa sua roupa aqui, não. Acho que aquilo que você falou não está muito bom, não. Teria essa naturalidade de ver como uma consciência normal ou não? Não sei, vamos pensar. Então, essa naturalidade é bem interessante. Então, aí eu comecei a estudar desse outro lado. Então, foi por isso que os estudos foram por aí. Aí foi crescendo até uma hora que eu falei, não, eu acho que eu vou escrever sobre isso. Esse é um dos verbetes daqueles que eu ponho na minha lista, que estava lá há anos, eu poderia dizer. Está lá aquele teminha ali, aí... Não, acho que agora é a hora de escrever e de entender um pouco melhor. Tá bom? Professora? Sim. É dentro mais ou menos da mesma coisa. Eu queria entender um pouco mais sobre a origem. Se dentro dessa origem seria uma insegurança, ou seria porque o que está se auto-reprimindo não está mais naquela também, outra condição, não está mais na condição do lado de lá. E essa espécie de ostracismo aí geraria o gatilho inverso. Não, mas aí alguma coisa tem, e a pessoa tem que ver. Vamos supor, se a pessoa ela fica muito reprimida diante de alguém que tem poder, né? No mínimo ela vai ver, ela dá muito valor para o poder, né? Ela gostaria, aí ela tem que ver como é que ela age com aqueles que têm menos poder que ela. Ela também coage? Ela subjuga os outros? Se ela subjuga, a tendência dela subjugar na frente de alguém que tem poder é maior. Então, cada um tem que avaliar, por isso que não dá para fazer uma fórmula de bolo. A pessoa tem que ver por que isso acontece comigo. A questão do ostracismo, até tem um livro do professor Max, né? A pessoa, às vezes, por que ela se sente incomodada diante de uma pessoa toda vestida com muito luxo, né? Aquela cheia de grife, né? Tem aquelas pessoas que são as mulheres de grife. E tem pessoas que se sentem exatamente incomodadas. Eu lembro desde a adolescência de algumas meninas falarem assim, não, que as meninas são muito arrumadas. Mas qual o problema dela ser arrumada? Então, por que ela se inibiu? Ela queria estar lá? Ou ela, o que está acontecendo? Então, cada um tem que ver o porquê, aí tem a ver com valores, e se tem alguma situação que ela se inibe perante, ela se sente inferior, só porque a pessoa tem uma roupa melhor que a dela. Então, tem uma questão de valor aí. Por exemplo, tá certo? Tem um valor, então ela está dando mais valor à roupa do que à consciência. Então, ela só dá valor, por exemplo, se a pessoa que mora em determinado bairro. Então, eu já ouvi uma vez uma pessoa falar assim, que ela tinha mudado para um bairro famosinho lá do Rio, e ela teve a coragem de falar assim, não, agora eu me sinto mais gente. Eu falei, que é isso? Sério? Mas também éramos todos saindo da adolescência, então tem atenuantes, né? Mas, então a pessoa se sente mais gente se ela mora em determinado bairro famosinho, seja de qual cidade for. Então ali é como se ali desce para ela um aval de que ela vale alguma coisa. Então, que tremenda insegurança que essa pessoa não deve ter, né? Porque o valor dela está na roupa, ou está onde ela mora, e não está no que ela realmente é. Então, isso é que cada um tem que pesquisar, não tem fórmula. Se isso acontece com a pessoa, por quê? Em que aconteceu? Qual a situação? O que está por trás? Que valor está por trás de por que eu estou me sentindo, de certa forma, inferiorizado nessa situação? É o modo de ser? Às vezes, uma pessoa que teve uma mãe muito repressora, ou um pai muito repressor. Então, às vezes, ela vai ter, sempre que tiver uma determinada figura de autoridade, ela pode se reprimir, porque ela está condicionada de alguma forma àquela situação. Um exemplo. Ela tem que ver, é isso mesmo? Agora, às vezes, tem o mesmo pai e mãe repressores. Tem 4 irmãos. Um é reprimido, os outros 3 não. Aí já mostra de novo. Porque ele, a gente até coloca isso aqui, a gente coloca um nome. A gente chama de preguiçoso, de certa forma. A gente fala aqui, ó. Filiação. O filho indolente perante os pais superprotetores. Então, por que ele também permitiu isso? De alguma forma, era uma consciência que permitiu. No momento que ele cresceu mais, essa criança, ou esse filho, ele já poderia ter feito lá a lição de independência e não fez. Então, é isso que é importante a gente jogar. Sempre a ideia aqui desse verbete é a gente pegar para a gente.
Porque é assim que a gente vai fazer o nosso autodesassédio. Não adianta jogar para o outro. Se eu me reprimir, a responsabilidade é minha. Porque aquela história, se vem uma pessoa aqui, vem um policial fardado, eu vou, às vezes, obedecer a função. Mas não quer dizer que eu vou me reprimir. Eu vou seguir as regras, até por prevenção, por autodefesa, por uma série de motivos, por respeito, uma série de coisas. Mas não quer dizer que eu estou reprimido. A professora Adriana. Em Fatologia, página 13, última linha, por favor, expandir a omniblindagem consciencial pró-autodesperticidade. Eu acho que você já respondeu, mas se você... Eu vou fazer rapidinho. É o objetivo, né? Se a pessoa conseguir chegar na condição da autodesperticidade, é quando ela está imune a essas interferências, né? Então, de alguma forma, ela conseguiu um processo de autonomia consciencial que as influências externas já não têm tanta força dentro dela. Então, ela consegue se defender. Então, é uma omniblindagem. Essa omniblindagem, ela inclui processo energético, domínio das energias e esse autodesassédio. Que aí você não vai ter brecha, que o assediador pode vir, ele vai te provocar, ele vai tentar te assediar, mas aquilo não cola. É igual aquele apelido da infância, né? Tem aquelas crianças lá que todo mundo joga apelido, tem aquele que o apelido não cola e morre, e aqueles que a pessoa fica brava, fica nervosa com aquele apelido e fica o resto da vida, né? Então, é mais ou menos por aí. A pessoa vai vir, mas aquilo não vai colar, não tem pega. Então, a gente tem que começar a criar essa nossa defesa de não ter pego. O assediador vem, provoca, mas não vai colar. E aí, assim, a gente vai chegando à desperticidade.